Bem, galera, voltando aqui ao nosso assunto da nossa seletiva de robótica, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das classificações dos robôs, né? O professor Israel deve ter falado sobre a questão das leis das robóticas, né? Do Isaac Asimov, né? E aí nós vamos falar um pouquinho, né? Das funções e classificação dos robôs. Nós temos aí os robôs basicamente são divididos de acordo com a sua tarefa que ele executa. Lógico, essa classificação é uma classificação bem simples, né? Porque existem classificações dentro na questão da automação, os robôs industriais, né? Então, essa classificação ela é muito genérica, certo? Ela é mais uma questão histórica. Então, nós temos aí a primeira geração, né, dos robôs, eles realizam uma única só tarefa, são monotarefa, né? Então, são as portas automáticas, cada rolante, aquele botãozinho que você aperta lá e sai um ticket. Então, ele faz somente, executa uma só ação, certo? A primeira geração. Já na segunda geração, né, são robôs que fazem uma atividade, certo? Principal, mas eles podem executar variações dessa atividade, de acordo com a programação que é existente para eles, certo? Existe, por exemplo, a máquina lavar. A máquina lavar, desculpa. A máquina lavar, você sabe que a finalidade dela é lavar roupa, mas existem outros tipos de funções, né? Centrifugar, né? Molho, desculpa. E ainda também os aparelhos DVD. Você pode programar um DVD para assistir numa formato de tela, num formato de cor, né? Assistir só uma parte, avançar, acelerar, retroceder. Então, isso são vários tipos de programações existentes dentro da robótica, certo? Os alarmes também, você pode programar o alarme para hoje, para amanhã, para daqui a um mês, para daqui a um ano, daqui a poucas horas, daqui a poucos minutos, soneca. Então, a função principal do alarme é despertar, mas dentre elas eles podem executar variações dessa atividade. E da terceira geração, né, nós temos aí, né, eles utilizam, são mais modernos, mais complexos, né, existem muitos sensores, né, e existe uma certa tipo de inteligência. Né, eles conseguem dar essa resposta para o usuário de uma maneira mais inteligente, né, como, por exemplo, os robôs espaciais, né, robôs industriais, né, para a questão de soldar, de cortar, montar veículos. Os robôs utilizados para a questão das viagens interplanetárias, certo? E também os robôs de uso doméstico, né? Aquele robôzinho que limpa, existe aquele robôzinho que identifica lá na geladeira se está faltando algum item, né? Algumas geladeiras modernas, né? Atualmente elas não são em usos. E aí nós temos aí também a quarta geração, são chamados androides ou humanoides. Eles são parecidos conosco, certo? Porém, eles ainda não são totalmente customizados. Igual assim, nós são robôs, né? Já os ciborgues, né, que pertencem à quinta geração, eles, né, têm parte humana e parte mecânica, certo? Aqui nós temos um robô Android, né, parecido com já seu layout humano, né? Existem vários filmes, várias filmagens relacionadas a essa questão do Will Smith, o robô, inteligência artificial, robô bicentenário. Existe uma série de filmes, né, que vão estar remetendo a essas quarta e quinta gerações. E aí temos aquele velho antigão aí da década de 90, o Robocop, né, que existia esse robô e existia o outro que, na verdade, o outro era um androide. Ele era um ciborgue, né, um robô policial. Por que ele era um ciborgue? Porque ele era um policial chamado Policial Novo, e aí ele sofreu uma emboscada de bandidos que o culminaram no seu assassinato. Só que o cérebro dele ainda não tinha morrido, propriamente dito. Então, eles pegaram esse cérebro e acoplaram algumas partes do corpo dele, né, do cadáver, né, por assim dizer, que estava morto, e colocaram num robô. Inseriram uma programação e aí ele se transformou num robô policial. Então, isso aí, nesse caso, é um caso de ciborgue, né, parte mecânicas e parte biológica. E aí tem essa questão aqui, pergunta: o Homem de Ferro é um ciborgue ou um androide? Você sabe que o Homem de Ferro, ele utiliza uma armadura, e essa armadura, ela possui uma inteligência artificial, é um robô, né? Você sabe que, segundo a Marvel, né, para quem gosta, para quem é fã, o, o, o Homem de Ferro, o Tony Stark, ele tinha vários robôs, né, que controlavam praticamente tudo. Ele mandava o comando, o robô vinha e executava. Ele queria verificar um perímetro, o robô verificava. Ele queria pesquisar um determinado assunto, ele verificava, né? Que isso culminou em certos avanços
científico, né? Segundo o filme, né? Vingadores. E aí ele tem aí o Jarvis, né? Que ele utilizou até o fim, né? Da vida dele, né? E o Ultron, né? Que era um robô que na verdade ele só vivia, você só ouvia a voz, ele estava só no sistema operacional e no computador do Homem de Ferro. E depois ele escapou, né? E aí ele tinha uma dessas suas programações, né? É evitar que a Terra fosse destruída. Na verdade, ele queria destruir todos os humanos, né? Que os humanos, de certa forma, contribuía para os danos, né? Causados ao planeta. E o Jarvis depois ele foi inserido no corpo, né? Cibernético, né? Na máquina. E aí toda a sua programação foi para lá, certo? Uso dos robôs industriais. Aí nós temos uma outra área, né? Empilhamento, empacotamento. Você sabe que na logística você já tem a questão do estoque 4.0, existe a logística 4.0, então vocês têm que estar muito atentos com relação a isso, porque a logística ela vai precisar muito da robótica. Então, o profissional da logística, ele tem que saber um pouco de robótica, né? Não a ponto de programar, lógico, isso aí vai depender do seu interesse. Mas se o seu interesse é meramente profissional, se encaixar naquela área, você tem que conhecer um pouquinho de robótica, né? Eu uma vez olhei uma reportagem que tinha um senhor em Santa Catarina, um empresário, um grande empresário, e tinha 15 caminhões. E os caminhões estavam parados porque não tinham motoristas para dirigir. Aí eu pergunto para você, gente, será que lá em Santa Catarina não tinha motorista para dirigir caminhão? Será que ninguém tem a categoria D, né? Que é a categoria de ônibus e caminhão? Lógico que tem. Mas o grande problema residia no fato de que ninguém sabia mexer com a programação dos caminhões. Você sabe que hoje os caminhões eles são automatizados, eles possuem robôs, né? Eles têm um GPS para dizer onde é que está a rota, diz a velocidade dele, quando que ele está indo, onde ele parou, se ele desviou da rota, certo? Então isso é um robô com um certo tipo de inteligência que transmite lá para o dono da empresa. Então, esses caminhões, né, estavam parados devido a ninguém ter o conhecimento. Veja que o conhecimento ele é fundamental, né, para poder dirigir esse caminhão, né? E hoje você não é mais monotarefa, você não pode ser um ser humano também de monotarefa. Você tem que executar várias tarefas, dominar várias tecnologias para aí sim você estar inserido nesse mercado que é muito competitivo, certo? E aí nós temos as montagens, desmontagem de materiais, né? Robôs também na construção civil, certo? Você pode ver, você é um veículo, mas ele está dotado de certa programação, então ele é um robô. Medir lugares onde as pessoas não conseguem ir, né? Inspecionar também lugares com gases, por exemplo, quando a usina de Chernobyl ela explodiu, eles mandaram robozinhos para poder verificar, né? Existe robô também utilizado na polícia, né? Para desarmar bomba, né? O risco da pessoa ir lá e desarmar e ele errar, né? O risco é humano e explodir. Então, um robozinho, se ele explodir, ele não vai ter tanto prejuízo financeiro, né? Mas no caso, uma vida, né? Seria mais danosa, né? Para a sociedade. Um robô você constrói de novo. Agora, uma vida você não consegue reconstruir. Robôs para soldagem, né? A indústria Ford, a indústria automobilística, a indústria aeronáutica, para você produzir vários e vários veículos em série, é necessário objetos automatizados. Por que automatizado? Porque pessoas, existe uma coisa, nós temos uma coisa chamada de fadiga. Todos nós, quando chegamos lá no horário 8, 9 horas, 10 horas da noite, né? Dependendo do seu ciclo, né? Você tem sono, você está cansado após um dia longo, né? Você se sente cansado. Então, você tem um ciclo. Já o robô não, ele é automatizado, ele vai lá direto, ó, tarde, manhã, de tarde, noite, madrugada, certo? Enquanto ele tiver energia, ele vai executar aquela ação. Então, para objetos em séries, lógico, é necessário uma robótica, né? Isso aí também foi palco de muitos questionamentos, né? E também na medicina, né? Uma cirurgia mais complexa, né? Lógico, existe muitos cirurgiões talentosos, né? A medicina está repleta de médicos profissionais altamente gabaritados, mas existe alguns procedimentos que pode haver erro. Isso aí, o erro ele está inserido naquele procedimento, né? Quando o médico fala, ó, eu vou fazer essa cirurgia aqui nessa pessoa, sempre há um risco de morte. Qual é o risco dele morrer? 50%, 60%, 90%. E se não fizer, também 50%, 60%, 90%. Então, existe erro na
na área da medicina, né? Já com o robô, esse erro ele não é zerado, lógico, isso é impossível, mas ele é muito mais minimizado. Digamos, de 60% de um procedimento dar errado, digamos aí que ele vai reduzir pelo menos pela metade esse procedimento, certo? Então, aí na extração de um tumor, na questão do implante, né, a medicina também está utilizando a robótica, certo? É um grande aliado, né? Por exemplo, na telemedicina, hoje em dia, pandemia, as pessoas estavam com medo. Você sabe que um grande número de pessoas, né? O Brasil, ele tem uma grande quantidade de pessoas obesas, né? Gordas. E aí o que acontece? Essas pessoas sofrem diversos problemas, diabetes, hipertensão, né? Pode sofrer também de câncer. Então, essas pessoas, da questão do diagnóstico, elas ficaram um pouco com medo de ir ao médico por conta de contrair o vírus e poder morrer. Então, aí entra a telemedicina. Você vai lá, assim como você está assistindo a aula aí no YouTube, e aí você vai contar para o médico o que você sente, certo? Se possível, você fazer alguns exames, e esse médico vai analisar esses exames seus e vai dizer qual é o seu problema e vai enviar via WhatsApp ou via uma internet mesmo a sua receita. E aí hoje você vai na farmácia, a pessoa lhe aceita, sim, o médico, no tempo da pandemia, eu sempre mandava uma mensagem para a farmacêutica, quer dizer, você tem a foto da receita, ou a receita em PDF, carimbada pelo médico, lógico que tem. Aí eu mandava, aí a pessoa mandava o medicamento. E assim eu podia comprar tranquilamente. Então, é um avanço importantíssimo nesse período, né, de pandemia. E aí nós entramos aqui na última parte, a questão da inteligência artificial. É uma programação mais voltada para o machine learning. O que é o machine learning? Machine learning é a máquina aprendendo. Então, a máquina ela vai aprender com certos dados que você vai dar, e conforme esses dados que ela vai aprendendo na sua programação, a sua programação ela é mutável. Ela não é uma programação de só executar uma tarefa, ir para frente, para um lado, fazer outro. Ela faz esses procedimentos, mas primeiro ela recebe o input, né? Que é a entrada de dados, né? E aí, com base nesses dados, o que ela vai fazer? Aí é que ela vai atuar, né, fazendo uma determinada ação. Por exemplo, você vai no Google, né, logado, aí você vai pesquisando, eu quero um pneu de uma moto tal, eu quero uma peça do carro tal. E aí, que de repente você entra no Facebook, o que acontece? O Facebook começa a sugerir para você alguns sites que tem aquilo. Poxa, mas eu não perguntei nada para o Facebook, como é que ele faz? O Facebook, ele é a maior máquina que existe em termos de pesquisa humana, certo? A maior máquina que existe dentro de pesquisa humana. Ali você diz todas as suas preferências, gostos, desgostos, pessoas que você gosta, atitudes que você repulsa, certo? De acordo com os seus posts, o Facebook vai pegando esses dados e ele sabe como é que é você. Então, ele vai sugerir algumas coisas para você com base no seu perfil. Então, ali é uma grande experiência que nós utilizamos aí bilhões de pessoas. O mundo inteiro serve como objeto de pesquisa para o Facebook, certo? A menos aquelas pessoas que não possuem Facebook, certo? Então, o Facebook ele trabalha com a inteligência artificial, né? Alguns sites de compra também, né? Eles pesquisam onde está o menor preço do menor hotel. Nesse lugar aqui o preço está R$500, no outro está 470, no outro está 320, certo? Então, isso é uma forma também de inteligência artificial. O Google Talk, né? Você fala, ok, Google, me indicar uma sorveteria mais próxima. Aí ele vai dizer, de acordo com o tal, né? O lugar mais próximo te dá lá e você quiser, clica. Se você estiver de carro, você aperta o botão e ele vai te direcionar através do GPS. Então, isso é uma inteligência artificial, né? Os call center, né? Você liga, né? Sempre tem um chatbot, né? Que é a conversa com o robô. Qual é o seu nome? Diga o seu CPF. Diga aperte o botão para isso, aperte o botão para aquilo. Então, isso também, de certa forma, é um tipo de inteligência artificial. Ele sempre espera os dados para depois ele tomar a ação, certo? E aí temos aqui os exemplos, né? O chatbot, né? Você vai perguntando, o robôzinho vai te dizendo, né? Quase tudo aí tem no Bradesco, por exemplo, né? A Bia, certo? Robôs para visitar Marte, sondas, né? Por exemplo, a Cassini, ela percorreu aí o sistema solar, né? E tirou várias fotos, por exemplo, de Saturno, né? Saturno hoje é muito bem conhecido, suas luas, seus anéis, porquê dos anéis, porquê das luas, né? E depois aí, para que ela não viesse explodir, libera, porque ela tem material radioativo, né? Então ele direcionou ela para ser executada e destruída,
né? Ela também tem esse procedimento. E essa aqui também é a Sofia, né? Que com base que você vai perguntando, ela vai aprendendo sobre a imunidade, né? E olha que esses robozinhos são meio assim, a gente fica um pouco meio duvidoso, né? Eles sempre querem sugerir que a raça humana seja extirpada. Por isso que os filmes de robôs sempre são relacionados à questão de, ó, destruir a raça humana. Porque se você for para observar, qual é a raça, qual é a espécie, né? O conceito de raça humana só existe uma, né? Só existe uma, que é a raça humana. Não existe subespécies, né? Não existe isso aí, não existe para nós, certo? Mas a nossa espécie humana, o que acontece? Ela é a espécie que mais polui o meio ambiente. Se não é a única, né? Porque todos os animais têm aquela consciência. Né? O animal, ele tem aquela consciência. O gato, quando ele faz cocô, ele enterra. Né? E outros animais, eles sempre trabalham no sentido de estar em equilíbrio com o planeta. Já o ser humano, por ser muito egoísta, por ser muito ganancioso, ele acaba não fazendo isso e causando danos, né? Que hoje em dia, atualmente, nós vemos observar as consequências, né? Muitas pessoas pensam, por que o clima está muito quente? Por que está isso? Por que está aquilo? Aí outros dão umas justificativas. Mas o fato é que o ser humano, ele polui muito. Né? Não existe desenvolvimento sustentável. Todo desenvolvimento ele tem um certo de natureza no meio ambiente. Certo? E aí, por último, também a questão dos nanorobôs. O que seria isso, professor? Nanorobô? Primeiro a gente tem que ver a terminologia, né? Nano significa bilhão. Certo? Então é bilionésimo de 1 metro. Então pega 1 metro e divide 1 bilhão. Tamanho de átomo. Você não consegue ver a olho nu. Então esses robozinhos eles são feitos através de uma lente especial, né? Para chegar a esse bilionésimo. E esses robôs eles vão atuando. Eles têm uma sequência única, né? Capaz de atuar. Né? Por exemplo, obstruir uma artéria. Tem uma artéria... você joga nanorobôs, eles vão no seu corpo todinho, certo? De acordo com aí, pela programação, ele vai percorrendo todos os vasos sanguíneos. Quando ele encontrar um lugar onde tem um bloqueio da artéria, uma artéria meio entupida, eles vão lá e ó, destrói aquele coágulo e aí destrói toda aquela questão lá do coágulo e aí você fica livre daquela doença, certo? Por exemplo, hoje já tem a questão de medicamento, você bota um nanorobô, né, diabetes. Diabetes tem um tipo de diabetes, né, que a pessoa tem que estar constantemente monitorando a insulina, né? Se tiver lá, né, níveis críticos, a pessoa tem que tomar uma dose de insulina. Então, o nanorobô, ele fica lá controlando, né? Ele tem a programação dele, e aí, conforme o nível baixa, ele libera um pouquinho de insulina, certo? Então, essa questão dos nanorobôs, existe também um grande cientista que ele falou que poderia haver viagens interplanetárias, porque, lógico, a estrela mais próxima está trilhões de quilômetros daqui, né? Muitos anos-luz daqui. Então, o ser humano não chega nem 10% dar uma viagem daqui na próxima Alfa Centauro. Né? Mas, então, no caso dos robôs, eles poderiam sim, porque os robôs poderiam ir e eles poderiam se reconstruindo, né? Com o passar do ano, se reconstruindo, pegando materiais do espaço e reconstruindo. Então, uma viagem interplanetária ela poderia ser possível justamente por causa disso, né? E aí, de certa forma, o robô teria uma vida eterna, né? Mas ser humano, aí seria uma outra discussão a ser colocada, né? Já existe, não existe ainda assim um órgão específico. Já tentaram fazer corações, já tentaram fazer pulmão, se eu não me engano. Alguns deram certo, ou a maioria deu errado, né? Então, certo que se existe mais órteses, né? Que são tipo como se fosse uma prótese, mas adaptada a um determinado membro, né? No caso, perna, no caso, braço, certo? Isso também é um tipo de robótica, certo? Existe também o spray aqui, ó, carregado pelo robô, pelo MIT, né? Que ele deixa uma superfície extremamente lisa, né? E aí aquela superfície ela não vai aderir a nenhum outro tipo de substância. Então a nanorobótica ela também está avançando de uma maneira fenomenal, né? Robôs que consomem plástico, você joga no mar, ele vai lá e come o plástico e degrada esse plástico todinho. Então, a robótica hoje, atualmente, ela está extremamente avançada, né? A nível atômico. E aí, por fim, galera, espero que vocês tenham gostado das informações, certo? Qualquer dúvida aí, busquem a gente através dos chats, né? Que não são chatbots, né? São chats verdadeiros com pessoas, né? E aí, qualquer dúvida, né? Nos chame. Um abraço.